Bom, vamos continuar a nossa recapitulação para a série da Ahsoka. Série da Ahsoka que estreia agora dia 23 de agosto. Esse vídeo aqui é uma parte 2, porque a gente está passando, bem de maneira resumida, pela história da personagem. No primeiro vídeo nós conversamos sobre como foi a entrada dela na Ordem Jedi. Aliás, já rolou um vídeo, o primeirão de todos, falando da criação da personagem. Já saiu depois o primeiro da recapitulação, que é como ela entrou na Ordem Jedi. E agora estamos no segundo, que é basicamente o tempo dela dentro da Ordem Jedi e também a sua saída. Afinal, por que a Ahsoka saiu da Ordem Jedi? Vale lembrar que Guerras Clônicas, Clone Wars, se passa entre os filmes 2 e 3, entre o Ataque dos Clones e a Vingança do Sith, ou seja, ela não tá na Vingança do Sith, então eles tinham que explicar por que ela não tá lá. E basicamente ela saiu da Ordem Jedi, mas vamos dar uma olhada. Mas antes eu tenho alguns recadinhos, mais do que um, na real, porque, bom, a gente vai entrar em Clone Wars aqui, e Clone Wars são 7 temporadas, 6 antes da Lucasfilm cancelar, né, da Disney cancelar, e depois voltou com a 7ª. Não tem como, em hipótese alguma, a gente passar por todos os arcos. Principalmente envolvendo a Ahsoka, que é a personagem principal da parada desde sempre. Então, a gente vai passar por cima de Clone Wars, tá? Eu vou entrar em alguns arcos aqui, então vai ter spoiler, mas por favor, assista Clone Wars, se tiver oportunidade. É muito bom, não só pra conhecer mais a personagem, como também todo o contexto ali das Guerras Clônicas é bem interessante. E também vou recomendar um negócio. Lá na Disney Plus, isso não é jabá, tá? Mas eles fizeram ali uma linhazinha, tipo Ahsoka, episódios essenciais. Eu acho que tá faltando alguns, mas em Clone Wars, principalmente, eu acho que é bem válido. Tem ali uns 2, 3 arcos de Clone Wars que eu acho que realmente é bem pra conhecer. Então, só pra deixar claro, tá? Aqui a gente vai, é um resumão mesmo dos principais acontecimentos, no caso com a Ahsoka, durante as Guerras Clônicas. Não vou entrar em episódios muito específicos, talvez acho que 2, mas todo o resto não. E como eu falei, isso aqui é uma recapitulação, um resumo, é isso, tá? É isso que eu queria falar pra vocês. Deixa um like, se inscreve e agora sim, vamos falar sobre a Ahsoka dentro da Ordem Jedi. Porque no vídeo passado, nós terminamos com a Ahsoka se tornando uma Padawan. Vou lembrar mais uma vez que o fato dela se tornar uma Padawan é bem interessante, porque ela se tornou uma Padawan um pouco depois do começo da guerra. Então toda a parte de ensinamentos, tipo, de como aprender a ser um Jedi, foi numa guerra. Que não é só uma guerra, né? Uma guerra que envolveu centenas de planetas. Então desde o começo, o aprendizado da Ahsoka foi sempre quase nada ortodoxo. Seguia o caminho Jedi, na medida do possível, sim, mas era muito mais voltado para batalhas, para confrontos, estratégias, mas também tinha uma questão ali de meditação, de conexão com a força, mas, mano, é guerra, então era treta, o sabre de luz pra todo lado. Falando em sabre de luz, nós vimos no vídeo passado que a Ahsoka tem o seu primeiro sabre, que é um sabre verde. Durante as Guerras Clônicas, principalmente ali no segundo ano, as Guerras Clônicas duraram aproximadamente 3 anos e meio, 3 anos e alguns meses, a Ahsoka monta um segundo sabre, bem parecido com o primeiro, porém com uma lâmina um pouco mais amarelada, é um verde ali amarelado. E é interessante que no livro de sabre de luz, que é esse aqui, ó, aqui, ó, tá ligado? E o fato da Ahsoka ter um segundo sabre de luz é totalmente conectado com o tipo de aprendizagem que ela tá recebendo do Anakin. O estilo de luta do Anakin é sempre muito agressivo, certo? Enquanto o Obi-Wan é mais voltado pra defesa, o Anakin sempre foi mais voltado pra ataque. Isso é uma coisa que a gente vê nos filmes também. E o fato dele ser muito atacante nesse sentido influenciou ela. Então ela constrói um segundo sabre justamente que é pra cortar mais droid mesmo, inclusive com posições mais voltadas para ataque com os sabres pra baixo. Porque pensa, se você vai fazer uma posição de defesa com o sabre pra baixo, você tem que defender tipo aqui ou trazer o sabre pra frente. A movimentação é mais longa do que se o sabre estivesse reto aqui, você só faz aqui, certo? Tipo, bem por cima mesmo, que vocês estão ligados que eu não manjo dessas coisas. Então tanto a postura de batalha como também o fato de ter um segundo sabre de luz se dá graças a esse ímpeto de ataque, esse jeito de lutar com o sabre de luz mais agressivo. Mas enfim, Ahsoka como Padawan durante as Guerras Clônicas, entramos então na série animada Clone Wars. Tem um arco que acontece logo na segunda temporada que eu acho que é muito impactante, que também volta lá no final de Clone Wars, que é por isso que a gente vai entrar aqui hoje. Ali na segunda temporada, a Ahsoka e o Anakin voltam para Geonosis. Geonosis é onde rolou a primeira batalha lá no final do Ataque dos Clones. Eles descobrem que tem uma segunda fábrica de droids ali, só que ela tá meio que parcialmente enterrada, sabe? Ela tá escondida e ela é parcialmente subterrânea, e vai o Anakin, a Ahsoka e a Mestre Luminara, junto com a sua Padawan,
Barriss Offee, ou Offee, como você quiser pronunciar. Como eu falei, os Jedi e os clones vão lá destruir uma fábrica de droids que tá começando a ficar em atividade, tá começando a ser ligada. Beleza, uma missão relativamente simples. Só que, como ela tá parcialmente enterrada, as Padawans conseguem entrar porque, tipo, é uma rachadura, assim, nas montanhas, e quando elas vão entrar, rola uma explosão, tudo vai pro ar e elas ficam presas nesse subterrâneo. Então elas entram pela parede e tal, acabam caindo e ficam meio que soterradas, enquanto o Anakin e a Luminara ficam lá em cima lutando contra os Geonosianos. E por que esse arco é importante? Porque nesse momento que a Ahsoka ganha uma amiga, porque ela e a Barriss ficam juntas ali embaixo e vão conversando, vão trocando experiências de como cada uma vê o seu mestre, como cada uma vê a Ordem Jedi também, mas é nesse arco que a Ahsoka começa a entender que a relação que ela tem com o Anakin, não só com o Anakin, né, com Obi-Wan, com o Rex, é diferente da relação normal de mestre Padawan de todo o resto da Ordem Jedi. E o Anakin também vê isso, porque enquanto elas estão soterradas lá embaixo, a Ahsoka fica, não, o Anakin vai tirar a gente daqui, meu mestre vai tirar a gente daqui, vamos continuar subindo. Lá em cima, o Anakin também está assim, preciso tirar a Ahsoka daqui, papapá, erguendo um monte de pedra, usando a força. E a Luminara, mestre Jedi Luminara. Anakin ainda é um cavaleiro Jedi, né, nunca se torna mestre, mas ele é mestre de uma Padawan. Enfim, mas a Luminara, mestre Jedi, essa sim, mestre Jedi, fala, se for a vontade da força, que elas saiam desse soterramento, então que seja. Tipo, se elas morrerem ou não, é a vontade da força. E o Anakin fica pistola, fala, mano, como assim? Vamos salvar elas logo? Meio que a Luminara não liga, tá ligado? Porque ela não tem essa relação com a Padawan dela de amizade, de amor, de família, como Anakin, Obi-Wan e Rex, no caso, tem. E a amizade entre Barriss e Ahsoka é uma coisa que cresce bastante, porque elas têm a mesma idade, a Barriss é um pouquinho mais velha, mas elas se tornaram Padawans ali, a Barriss um pouquinho antes da guerra, mas elas são Padawans no meio de uma guerra, então elas formam essa aliança. E nos arcos seguintes também, né? Porque acaba esse arco de Geonosis, entra um arco lá das minhocas que comem cérebro e tal, é bem da hora esse arco, mano. Assistam a segunda temporada, é muito boa. Isso é muito importante. Anakin e Ahsoka, por mais que seja tipo, Norte, você é no universo expandido, pá, não entra muito nos filmes, mas no universo expandido eles deixam claro que os dois têm uma ligação muito forte. Assim como Anakin e Obi-Wan tinham uma ligação muito forte, Anakin e Ahsoka também. Inclusive a própria Ahsoka percebe nesse arco, tipo, meu mestre nunca me trataria desse jeito, tipo, se sair daí, saiu. Ou então, tipo, ela nunca teria esse pensamento de, meu mestre não deve estar nem fazendo nada, deve ter, tipo, a Padawan morreu, já era, entendeu? Eles veem essa diferença do resto da Ordem Jedi, e querendo ou não, vamos pensar assim, que Anakin, Ahsoka, Obi-Wan, eles são exceções, certo? Ordem Jedi é uma parada mais fria, tem ali uma relação de amizade e tal, de família, mas é sempre muito mais frio, muito mais lógico, por assim dizer. Outro arco que a gente tem que conversar, porque é simbólico demais, e eu acho que vai respingar muito no que vem por aí, é a morte da Ahsoka. Porque, pasmem, no universo expandido, em Clone Wars e também em Rebels, a Ahsoka morreu algumas vezes. Mas sempre a Força ou o Dave Filoni, eles dão um jeito de trazê-la de volta. Estamos falando, agora em Clone Wars, do arco de mortes. É nesse momento que Clone Wars começa a abraçar um pouco mais o lado místico, principalmente falando sobre os mistérios da Força. Bom, o que acontece? Temos 3 entidades da Força nesse episódio, nesse arco, né? São 3 episódios, se eu não me engano, de cabeça aqui agora. E eu falo entidades porque eles são basicamente deuses mesmo. Vamos falar um pouquinho dessas 3 entidades. Temos o Filho, que é a personificação do lado sombrio, que é por isso que depois o Grande Inquisidor fica aparecendo o Filho, né? O visual. O Grande Inquisidor veio depois, mas Dave Filoni se baseou, tipo, é um ser de puro mal, teoricamente. O filho é a personificação do lado sombrio, a filha é a personificação do lado da luz, e entre eles temos o pai, que seria o equilíbrio de tudo, que mantém o lado sombrio sem ficar muito poderoso e vai mantendo o lado da luz cada vez mais forte, porque o lado da luz não consegue bater de frente com o lado sombrio, inclusive, no sentido de poder e tal, porque o lado da luz não é questão de poder mesmo. Enfim, isso é um assunto para outro vídeo. Qual que é a brisa? O lado sombrio tá se fortalecendo, afinal estamos numa guerra, estamos nas guerras clônicas com um Sith dominando tudo, então o lado sombrio tá ganhando mais poder, e o pai chama o Anakin, traz o Anakin até Mortis, que é um planeta místico, que não dá pra chegar, eles chegam sem querer, eles são puxados, né, eles saltam no hiperespaço e saem lá, porque ele queria justamente que o Anakin, como escolhido, ajudasse a conter o filho, inclusive pegando o lugar do pai. Então o Anakin seria o escolhido que ia segurar o lado sombrio e o lado da luz,
em equilíbrio. Só que nesse arco também estão Obi-Wan e Ahsoka, que estavam na nave com o Anakin. O filho começa a tentar se libertar, porque ele tá preso ali, ele tá ficando mais forte, ele quer espalhar a maldade pela galáxia, conseguir sair desse lugar. Em um determinado momento, ele consegue pegar a Ahsoka e ele, mano, tipo, entra na mente dela e faz ela ficar do mal. Então ele converte ela pro lado sombrio à força, e não só ela fica do malzona, tenta matar o Anakin, inclusive, como também o lado sombrio vai sugando a energia vital dela. Porque é isso que o lado sombrio faz, inclusive. Ele vai, tipo, definhando a pessoa. Ele dá poder? Ele dá poder, mas ele cobra também. A Ahsoka tá corrompida, luta contra o Anakin e tal, mas ela acaba sendo totalmente sugada pelo lado sombrio e ela morre. Literalmente, a Ahsoka cai no chão morta. E a filha, que é ao lado da luz, fala pro Anakin, não, eu sou uma entidade cósmica da força, uma deusa tal, por causa disso, você, como escolhido, consegue transferir a minha energia vital pra ela. Não que o Anakin ou algum deles ali tenha o mesmo poder, sei lá, que a Díade da Força, onde lá a Rey e o Kylo Ren conseguem se curar, a Rey tem poderes de cura, que também é um poder Jedi antigo esquecido, eles não tinham esse tipo de poder. Mas como ela é uma entidade e o Anakin é o escolhido, num planeta cósmico, tá? Então, tipo, mano, o Anakin tá com muita força, é um planeta ligado à força, não só ligado como um planeta da força. Então o que acontece? O Anakin faz essa transferência. Ele ajoelha, coloca a mão ali na cabeça das duas e transfere a energia vital da filha para a Ahsoka. E aí a Ahsoka volta à vida. Então, dentro da Ahsoka, quem deu energia pra ela é um ser totalmente de luz. Inclusive, é por isso que a partir desse momento, sempre que a Ahsoka vai aparecer em Rebels, em The Mandalorian, sempre dá pra ver uma corujinha, porque justamente era a corujinha que andava com a filha, a Morai. E como a Ahsoka acabou virando uma personificação desse lado da luz, que inclusive é o que significa Ashla, que é o nome original, o nome conceitual da Ahsoka antes de ser Ahsoka, a corujinha fica atrás dela. Falei tudo isso pra falar da corujinha. Mas realmente a Ahsoka é ressuscitada. Ela morreu e volta. É por isso que eu falei que sempre tem alguma coisa que traz a Ahsoka de volta. E sempre, isso é uma boa sacada do Filoni, assim. Sempre é uma coisa muito cósmica, muito mística, muito, tipo, a força indicou isso, sabe? Primeiro, deuses. Deuses da força, deuses com representação do que é a força. Eles são seres da força, eles não são seres com poderes. Eles fazem parte da parada. Eles controlam a parada, provavelmente. Além da Barriss, muitos outros Jedi serviram como amigos e mentores. Como, por exemplo, o mestre Jedi Tera Sinub, que ajuda a Ahsoka a investigar o roubo de seu sabre de luz e ensina ela a ser menos impulsiva e pensar melhor antes de agir, porque ele é um mestre muito velho que trabalha como investigador do submundo, mas eu ainda não superei o que aconteceu com o Tera Sinub. Se você não sabe o que aconteceu com o Tera Sinub, assista a série Obi-Wan. E se revolte junto, porque aqui tem revolta. Não vou aceitar isso. O mestre Jedi Plo Koon também se faz bastante presente como uma espécie de mentor e amigo dela. O Capitão Rex, claro, mano. Capitão Rex, capitão da 501. A amizade entre os dois, inclusive, é determinante pro final do vídeo e é algo que sempre vai crescendo. É uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar. Em Clone Wars, eles mostram muito como Ahsoka, Rex e Anakin, eles acabaram virando uma família. Obi-Wan também, nesse caso, mas falando especificamente do Rex, a relação de amizade entre ele e a Ahsoka é algo muito forte, porque eles, mano, pensa, 3 anos e alguns meses, os caras trabalhando junto em todas as missões. Ele como capitão e ela como comandante. E ele viu ela crescendo, né? Então, esses 3 anos, ela amadurecendo. Então é algo bem bonito. A própria Padmé se faz bastante presente. Inclusive explica como funciona o Senado pra Ahsoka. Mano, olha essa mentoria que essa menina teve. Não tem como. E falando em Padmé, eu acho importante a gente mencionar alguns outros personagens que não têm essa sua força, mas que acabam fazendo amizade com ela e tem muita importância porque acontece no futuro. Por exemplo, Lux Bonteri. Lux Bonteri é filho da senadora Mina Bonteri, que vai pro lado separatista, e ela e a Padmé tentam fazer uma união dos dois grupos, tipo o Senado separatista, fazer uma trégua junto com o Senado da República. Obviamente que o Palpatine não deixa isso acontecer, mata a Mina Bonteri antes, mas o Lux era filho dela e acaba levando isso pra frente, não de uma maneira saudável, porque ele achou que eles fazem uma amizade, porque justamente nesse episódio que a Padmé vai falar com a Mina Bonteri, a Ahsoka tá junto, eles acabam ficando amigos e depois ele pensa em se vingar da morte da sua mãe trabalhando com o Olho da Morte. Olho da Morte é o grupo mandaloriano que tenta atacar Mandalore e depois consegue tomar o controle de Mandalore. Grupo esse que era liderado por 2 pessoas, Pre Vizsla e
Bo-Katan. E aí que a Bo-Katan e a Ahsoka se conhecem, porque elas saem na porrada um tempo. Durante toda a série Clone Wars, nós vamos acompanhando a Ahsoka crescendo e amadurecendo ao mesmo tempo que a guerra vai se intensificando. Além do amadurecimento e dos treinos da Ahsoka, tem um episódio de Forças do Destino, que é aqueles curtinhas da Disney, que são canônicos, inclusive, tem na Disney Plus, eu acho que tem lá, se não tem, tem no YouTube. Mas tem um episódio que a Ahsoka e o Yoda estão treinando, que é muito legal, é curtinho, tem, sei lá, 5 minutos? Se pá menos, de cabeça que agora. Mas ele tá ensinando ela a usar os 2 sabres. É bem legal esse episódio. Inclusive, ela aprende com ele um golpe de defesa que ela defende, tipo, meio que nas costas, tá ligado? Golpe esse, que guarda isso, que vai ser importante para o 3º vídeo dessa nossa saga, que tá chegando. E também tem ela treinando no Tales of the Jedi. É bem legal. E só reforça o quanto ela treinava pra treta mesmo. É por isso que a gente vê, por exemplo, a Ahsoka dando muita pirueta. Porque ela faz parte daquela geração de Jedi que o Luke não faz, que o Luke veio depois, né, mas aquela geração de Jedi piruleta. Se assiste a Vingança do Sith lá, o Anakin e o Obi-Wan ficam girando e pulando e girando, ela veio dessa geração. Outra questão que se faz muito presente em Clone Wars é a Ahsoka amadurecendo no sentido de mentorar alguém, porque beleza, ela é Padawan, então ela tá sempre ali com o Anakin, que vai ensinando coisa pra ela, e também o Obi-Wan, eles vão resolvendo, ela sempre resolve coisas também, só que eles sempre são as pessoas no comando, tá ligado? Em alguns arcos, como por exemplo o arco de Ilum e o arco de Kashyyyk, que nós vamos entrar nisso agora, a Ahsoka se vê como responsável por cuidar de um monte de criança. No arco de Ilum, ela leva as crianças lá pra Ilum, planeta sagrado dos Jedi, assim como ela foi, pra pegar o Cristal Kyber e tal. Quando eles vão voltar, eles são atacados pelos piratas do Rondonaka, o lendário pirata Rondonaka, e depois tudo desdobra, acaba virando uma treta contra separatistas, e ela é a Jedi no comando. Então ela tem que não só resolver a treta, como salvar um bando de crianças junto. Tem uma questão ali de mentoria, de ser a responsável no recinto. No arco de Kashyyyk, mesma coisa. Ela é raptada por Trandoshanos, que jogam as presas deles na floresta e caçam essas presas, e ela tem que salvar aquele bando de adolescente que tá lá com ela. Olha tudo isso que a gente tá falando aqui, já teve morte, ressurreição, treinos, agora uma coisa muito mais de evolução, de amadurecimento, na verdade, de mentoria, de ser a pessoa responsável no recinto. Olha como ela é muito bem trabalhada em Clone Wars. Afinal, 7 temporadas, né, meu parceiro? E é muito bom, assistam Clone Wars, isso é um papo muito sério, ó, olho no olho, assistam Clone Wars. Isso sem contar as incontáveis lutas contra os grandes medalhões dos separatistas, Ventress e Grievous. Estamos nos aproximando do final da guerra. Na 5ª temporada de Clone Wars temos um momento de grande ruptura, não só para a personagem, como também para Anakin, que é a explosão do Templo Jedi. Inclusive eu considero aí, tipo, talvez a 2ª ou 3ª grande porta de entrada para Anakin se tornar um Senhor do Lado Sombrio, pro Anakin cair pro Lado Sombrio. A primeira, isso é nítido, é lá no Ataque dos Clones, quando ele mata todo aquele vilarejo Tusken. E agora temos a explosão do Templo Jedi e a expulsão da Ahsoka por parte da Ordem Jedi. E isso deixa ele pistola, obviamente. O Templo Jedi de Coruscant é atacado. Na real, explodem uma parte dele. Os Jedi ficam em choque, na verdade começa ali uma investigação, e como Anakin e Ahsoka não estavam em Coruscant, o Conselho Jedi fala, ó, vem aqui vocês dois investigar, porque pode ser um Jedi no meio disso. Eles investigam tal e encontram uma mina lá que tava nos protestos, que foi o marido dela que se explodiu. Eles começam a investigar a menina, prendem ela, e aí a menina fala, só vou falar o que eu sei se a Padawan Ahsoka estiver aqui. Então a Ahsoka vai lá na prisão e vai lá falar com ela. Quando ela tá na prisão, na hora que a menina vai falar, ela começa a voar e ser enforcada. E na gravação dá pra ver a Ahsoka fazendo assim, tipo, não faça isso, só que não sai o áudio. Então parece que a Ahsoka tá enforcando ela usando a força. Ou seja, armaram pra Ahsoka. Quem tentou explodir o Templo Jedi, quem explodiu um teco, na verdade, do Templo Jedi, matando alguns Jedi, matando clones, tentou agora incriminar a Ahsoka, porque a Ahsoka matou a suspeita. Ou seja, se a Ahsoka matou a suspeita, é porque ela não quer ser descoberta. E não é só isso também, né? Começa a virar uma bola de neve, porque quem armou pra Ahsoka começa a botar um monte de situações onde ela vai caindo direitinho e vai se incriminando. Por exemplo, quando a menina começa a voar lá enforcada, a Ahsoka tenta voltar correndo, gente, me ajuda, clones, me ajudem. Quando ela volta, os clones estão todos mortos. E os 2 sabres dela estão no chão. E ela pega os sabres. Então a galera fala, mano, você não só matou a suspeita, como também matou os clones. Até o momento onde ela tem que fugir da prisão pra tentar provar sua inocência. Mas tem uma questão aí, ela foi julgada pela Ordem Jedi. O Conselho Jedi chega e fala, ó, seguinte, nós vamos te julgar pelo que aconteceu, porque a gente viu que você matou uma galera, a gente viu que você matou a suspeita, que você tá escondendo alguma coisa, e a República, mais precisamente o Senado,
eles querem te julgar também. Porque justamente você matou clones, então é algo militar, não é algo só voltado pra Ordem. E aí todo mundo pensa, não, beleza, a Ordem Jedi não vai, tipo, deixar o Senado julgar ela, né? Eles não só deixam, como eles expulsam a Ahsoka da Ordem Jedi. Então, tipo, nós vamos julgar você como culpado, a gente vai te expulsar e quem vai decidir o seu destino são os senadores. E aí ela foge, tenta provar sua inocência, o Anakin é o único que acredita nela e também tenta reunir provas pra tentar encontrar alguma coisa que prove que ela não é culpada disso. A Ahsoka então desce para os níveis abaixo de Coruscant e quem ajuda ela? Lembra que eu falei lá no primeiro vídeo que tinha uma inimiga da Ahsoka que ia ter um destino parecido, que elas iam se tornar inclusive aliadas? A Ventress ajuda ela. Nesse momento, a Ventress já foi traída pelo Dooku e as Irmãs da Noite já foram assassinadas pelos separatistas, ou seja, ela está sozinha e foi traída pelo seu mestre, assim como a Ahsoka. O Anakin é o único que acredita nela, mas foi traída pela sua ordem, assim como a Ventress foi traída pelo Sith. E elas acabam se unindo, a Ventress fala, não, eu vou te ajudar, vamos limpar sua barra aqui, por um preço, obviamente, você vai falar bem de mim pro Conselho Jedi pra eles me darem o perdão, porque eu ainda sou procurada, e a Ventress nesse momento tá trabalhando como caçadora de recompensas, e a Ahsoka abre uma comunicação com uma amiga dela, dentro do Templo Jedi. Barrys, me ajuda aqui. Se você achar alguma pista de como conseguir explodir o templo, tal, me avisa e manda o zap que a gente vai descobrir, eu vou achar a pessoa que explodiu o templo. Peita lá. A Barrys fala, não, fechou, vai até o armazém tal, pá, resolve isso. Só que era uma outra armadilha. E a Ahsoka é presa mais uma vez, dessa vez ela vai a julgamento pela República. E aí o Anakin vai falar com ela, fala, viu, por que você tava com a Ventress? Isso deixa você muito mais culpada, porque a Ventress é uma criminosa de guerra. Só que ele vai lá falar com a Ventress, e a Ventress fala, depois que eu ajudei a Ahsoka, me atacaram, roubaram meu sabre de luz. Eu achei que era a Ahsoka, mas não era ela, era alguém muito mais do mal ali. E eu aposto que é essa pessoa que tá armando pra Ahsoka. Aí o Anakin fala, tá, mas ela só falou com você e tal. E a Ventress fala, não, eu ouvi ela mandando um zap ali no computador pra uma amiga dela chamada Barrys. Tadã! E o Anakin vai lá atacar a Barrys e de fato a Barrys tinha traído a Ahsoka. A Barrys estava com aquele sentimento anti-Jedi, alegando principalmente que os Jedi não estavam ajudando a acabar com a guerra, eles estavam fazendo parte da guerra, o que é verdade, mas não precisava ter explodido o templo e armado pra Ahsoka. A sorte da Ahsoka é que o Anakin consegue prender a Barrys, que chega bem na hora que a Ahsoka tá sendo julgada e assume que foi ela, então a Ahsoka é inocentada. Essa cena é espetacular, assistam esse arco, porque depois que tudo se resolve, inclusive a Padmé que advoga a favor da Ahsoka contra o Tarkin, beleza, a Ahsoka foi inocentada, aí chegou os mestres do conselho e mandam tipo, foi mal aí, mano, a gente se equivocou, parça. O Mace Windu, cara, eu tava reassistindo esse episódio pra fazer esse vídeo. Eu fiquei frustrado, mais ainda do que eu já sou com esse arco, porque esse arco é uma injustiça sem tamanho. É frustrado assim, no sentido narrativo da parada. Mas o Mace Windu fala assim, você lutou muito. Na verdade, o Ki-Adi-Mundi fala, você lutou muito para provar sua inocência, parabéns, você é top. E o Mace Windu fala, tipo, esse era o seu verdadeiro julgamento. Você conseguir provar sua inocência, mostrar que você é inocente, é uma Jedi, esse era o seu verdadeiro teste. Amigão, vocês expulsaram a menina da Ordem Jedi e ele meteu um tipo, você passou no verdadeiro teste da vida, pode voltar pra Ordem Jedi? Obviamente que ela mete um, não parça, vocês não acreditaram em mim, eu tava falando que não era eu, só o Anakin acreditou em mim, vocês me expulsaram, o Conselho Jedi me expulsou. Antes de acabar a guerra, a Ahsoka sai da Ordem Jedi. Primeiro ela foi expulsa, depois ela foi chamada de volta, mas ela não quis mais, ela realmente saiu. Ela fala, não quero mais não, vocês não acreditaram em mim, agora eu vou procurar alguma coisa, tipo, saber quem eu sou, aprender coisas da vida e vou sair por aí. Inclusive a despedida dela e do Anakin é bem bonita, porque o Anakin fala, mano, volta, não, pelo amor de Deus, não joga tudo pro alto, nós somos Jedi e tal. E ela fala, não, já desencanei dessa parada, vou embora. O Anakin fala, olha, eu sei que é muito difícil, eu mesmo quero sair da Ordem Jedi muitas vezes. E essa parte é legal, porque a Ahsoka fala, eu sei. Dando a entender que ela sabe que de fato o Anakin já estava casado com a Padmé. Então, tipo, ela fala, eu sei que você quer sair da Ordem Jedi, eu sei os motivos que fazem você pensar isso, mas
eu vou sair. Mas as Guerras Clônicas ainda não acabaram, porque na 7ª temporada, a Ahsoka ainda age, lutando na guerra inclusive, mesmo não sendo mais uma Jedi. Vale lembrar que em todo esse arco aí dela correndo contra os clones, tal, indo atrás dela, fugindo da prisão, ela perde os seus sabres. Na verdade, eles são apreendidos, né? Ela perde um e o outro é pego ali pela Ordem Jedi quando ela é julgada. Bom, 7ª temporada de Clone Wars, a Ahsoka resolve ali umas pendengas com os Pikes, ajudando duas personagens que é as irmãs Martinez. É um arco bem legal, elas estão envolvidas com o Sindicato do Crime, a Ahsoka vai ajudar. Mas no final de Clone Wars, o último arco de Clone Wars é da Ahsoka. Lembra que eu falei que ela conheceu o Bo-Katan, certo? A Bo-Katan nesse momento tá lutando contra o Maul. O Maul tomou Mandalore. A Bo-Katan chega na Ahsoka e fala: preciso da sua ajuda. Não só no sentido Jedi da parada, como também eu preciso que você traga a República pra cá, pra gente lutar contra o Maul, porque o Maul é um problema de vocês. Ele é um ex-Sith que vocês deveriam ter lidado com ele. E a Ahsoka então vai lutar no cerco de Mandalore. Na verdade, ela chama o Conselho Jedi pra ajudar. O Mace Windu chama ela de cidadã. A gente não pode mandar nenhum exército clone pra ir, porque primeiro, você não é mais uma Jedi, então você não tem patentes militares. E segundo, Mandalore, durante as Guerras Clônicas, Mandalore fazia parte de um grupo chamado Sistemas Neutros, que justamente eram planetas que não queriam tomar lados, entendeu? Não queriam lutar nem pela República, nem pelos separatistas. E aí, na hora que Mandalore foi tomada, a República falou assim: ué, vocês não eram neutros? Agora vocês querem que eu vou aí ajudar? Não vai rolar. Então sim, a República não vai ajudar, mas o Anakin dá uma burlada. O Anakin pega e separa o Batalhão 501, que é o batalhão clone dele, dá metade pra Ahsoka, de maneira, inclusive, bem debaixo dos panos, e fica com o resto pra ele. Então o Rex vai lutar, então agora temos ali Mandalorianos, clones, Bo-Katan e Ahsoka contra Maul e seus Mandalorianos. Inclusive, mano, sempre que Mandalorianos do Maul forem citados, eu preciso ressaltar o quanto eles são estilosos. As armaduras vermelhas, o Gar Saxon tinha uns chifres, tal, com um negócio laranja no visor. Armaduras lindíssimas, meu parceiro. E aí começa o cerco de Mandalore, pra liberar Mandalore do Maul. A Ahsoka e o Maul lutam, numa das lutas mais épicas de Star Wars, numa animação lindíssima, porradaria franca de sabre de luz. Inclusive o sabre de luz da Ahsoka tá azul nessa treta. Lembra que era um verde e um amarelado? Porque o Anakin devolve o sabre pra ela. Ele achou os dois sabres dela e guardou. Só que ele trocou o cristal Kyber. E aí a migué que ele dá é que, tipo assim, o meu sabre é azul, então eu botei 2 cristais azuis aí pra você também, pra você lembrar de mim. É uma migué e um retcon, porque já tinha o livro da Ahsoka, que já falava um pouco do cerco de Mandalore, e lá eles falam da cor do sabre dela, o cerco também foi diferente, então eles fazem esse retconzinho aí na 7ª temporada de Clone Wars, mas é um retconzinho bonitinho, porque ele entrega o sabre pra ela e fala, tipo, é pra você lembrar de mim, quase abraça ela assim e tal, e, bom, é bonitinho. Então os sabres dela são azuis por causa disso. Na porradaria contra o Maul, ela consegue derrotá-los, os Mandalorianos do Maul também são derrotados, enfia o Maul dentro de uma nave da República e vamos voltar pra Coruscant, ele tá preso, fechou, vamos voltar. Só que, como eu falei, estamos no final das Guerras Clônicas, mas é literalmente no final. O que acontece no final das Guerras Clônicas, na Vingança do Sith? Executem a Ordem 66. O último arco de Clone Wars acontece junto com a Vingança do Sith. Então, os clones se viram contra a Ahsoka, e ela só não é morta, porque além de ser muito ágil e desviar um monte de tiro, o Rex consegue resistir ao efeito do chip na cabeça deles, né, pelo menos por um tempo. Inclusive já falamos aqui no canal sobre como isso ocorreu, tipo, por que o Rex conseguiu resistir à Ordem 66 pelo menos por um tempo. Vou deixar esse vídeo aqui no card ou na descrição, dá uma olhada lá. E quando o Rex tá quase atirando na Ahsoka, ele fala tipo, fuça aí nos arquivos, acho que aconteceu com um clone chamado Fives, que lá em Clone Wars é um clone que descobre, né, o chip na cabeça e tal, e os separatistas, na verdade, o Palpatine some com o clone, mata o clone, deixa ele como um loucão assim, e mata ele. A Ahsoka então descobre o chip na cabeça dos clones, consegue salvar o Rex, tirando o chip da cabeça dele, tem que salvar o Maul pra conseguir sair daquela nave cheia de clones, é só soltar o Maul e ele sair matando todo mundo. A nave cai, e Clone Wars termina com a Ahsoka e o Rex fazendo ali um mega tumuluzaço pra todos os clones mortos, e ela abandona o seu sabre de luz, porque ela sente que Anakin foi para o lado sombrio e, bom, o Império foi criado, a Ordem Jedi não existe mais e a Ahsoka precisa sumir. Clone Wars termina com literalmente alguns anos depois com o Vader chegando e achando o sabre da Ahsoka, o que é bem impactante, by the way. E assim terminamos o nosso segundo vídeo. Próximo vídeo é Ahsoka na fase adulta. Vamos entrar em Rebels,
e também em The Mandalorian. Bom, gente, é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora. Eu sei que eu falei bastante, espero que vocês tenham conseguido ficar até o final, porque eu sei que eu sou muito chato, é muito difícil aguentar um vídeo de 20 minutos meu falando, eu sei, eu entendo. Por favor, se você achou o vídeo pelo menos interessante, deixa um like, tá? E compartilha, porque, mano, eu acho que são recaps interessantes, assim, pra chegar na série da Ahsoka, já manjando quem é a personagem, mesmo que en passant, mas já manjando quem é, porque tem muita história no universo expandido com ela. Então compartilha o vídeo pros seus amigos, manda tipo, ó, olha que vídeo da hora, vamos discutir sobre a Ahsoka, olha só, sempre é uma boa. Então se você puder compartilhar o vídeo, eu agradeço bastante. Redes sociais eu vou deixar aqui na tela e também vou deixar aqui na descrição vários vídeos linkados, tudo que eu falei aqui, que tem vídeo no card e tal, não sei o que lá, dá uma olhada aqui na descrição que eu vou deixar tudo aqui bonitinho também. E eu vou deixar aqui embaixo meu link de afiliado lá na Amazon, se você for comprar qualquer coisa na Amazon, entra pelo meu link, aí você compra lá o que você quiser comprar, assim vem uma porcentagemzinha pra mim que me ajuda a manter o canal e não altere nada o preço das coisas que você compra. E agora eu me despeço, muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora, te vejo no próximo vídeo, valeu e tchau!